feliz em estar aqui e faço uso das palavras do nosso pastor aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei, que coisa linda, coisa extraordinária mesmo. A presença de Deus aqui, ela é notória aqui, é uma liberdade tremenda. O senhor está de parabéns e, com a sua permissão, eu vou tirar um bocado de foto para mostrar para o povo lá no Brasil. Amém, queridos, sem demora, eu gostaria de pedir a você que abra a sua Bíblia, não fugindo do nosso tema, mas no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: ora, a primeira aliança tinha ordenâncias de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estavam o candelabro, a mesa e os pães da propiciação. A esse se chama o santo lugar. Depois, o segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Você podeis tomar os seus assentos? Eu meditando a respeito do tema escolhido pelo nosso pastor aqui, por todo o seu ministério, que fala a respeito das promessas. Promessas essas que temos muitas na Bíblia. E eu sempre digo na minha igreja que nós não somos mais participantes das promessas de Deus, porque no fundo nós não acreditamos que nós podemos tomar posse. Porque se de fato nós acreditássemos, nós tomaríamos posse dela. E eu aprendi também que junto das promessas existem as atitudes. Todos somos participantes das promessas, mas poucos tomam atitudes para essas promessas se tornarem realidade na nossa vida. É muito comum a gente ver promessas e as atitudes juntas. Quando Deus fala para Josué, o meu servo Moisés é morto. Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você pegar esse versículo de trás para frente, você vai ver a promessa de Deus. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, nem te espantes. Não se aparte da tua boca o livro da lei, mas medita nela dia e noite, para teres o cuidado de fazer como Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para seres bem-sucedido por onde quer que andares. Nós vemos um versículo muito conhecido. Lá no Brasil é muito usado em culto e ações de graça. Em todo tempo sejam alvas suas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca faltar o óleo sobre a nossa cabeça é promessa de Deus. Agora a nossa atitude é manter as nossas vestes sempre brancas. E para isso acontecer, a mesma Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que pega as suas vestes e lava no sangue do Cordeiro. Ou seja, a promessa é de Deus do óleo cair na minha cabeça, mas a atitude de manter as minhas e as suas vestes brancas é minha e sua. Somos nós que temos que pegar as nossas vestes, levar e lavar no sangue do Cordeiro. E é por isso que muitos não tomam posse das promessas que Deus tem, porque acha que Deus tem que fazer tudo. E Ele já fez tudo. Ele morreu na cruz do Calvário. Hoje eu conversando com a minha sobrinha Luana a respeito disso. Ele se entregou por inteiro. Ele nos amou por inteiro.
E a gente quer participar de tudo aquilo que ele tem, amando ele pela metade, fazendo pela metade, se entregando pela metade, fazendo aquilo que eu acho bom na hora que eu acho propícia, fazendo aquilo que eu acho que é bom aos meus olhos. Eu só venho no culto que eu gosto, eu só canto o hino que eu conheço, eu só oro na hora que eu preciso. E para mim entrar no tema, a Bíblia vai dizer nessa passagem aqui a respeito da Arca da Aliança. Uma passagem, acredito, muito conhecida, aonde Deus ele chama Moisés e ele fala: olha, Moisés, o meu povo está andando de qualquer jeito, de qualquer maneira, e eu preciso colocar regras nisso, porque o ser humano ele nasceu para viver debaixo de regras. Nós não seguimos a regra porque nós somos bons, nós seguimos a regra porque nós nascemos e crescemos para fazer aquilo que nós achamos por bem. E Deus chama Moisés e fala: olha, dessa maneira não dá. Então você pega aí e escreve as tábuas da lei. E para isso você vai precisar fazer algo mais. A Bíblia vai dizer que Deus fala para Moisés, lá no Antigo Testamento: olha, eu preciso falar com você. E a Bíblia vai dizer que Moisés ele faz um jejum de 40 dias. Só que Moisés ele não faz apenas um jejum de comida e água. Segundo historiadores, Moisés ele passou 40 dias sem comer, sem beber, sem dormir, sem tomar banho, sem ir ao banheiro, para alcançar uma santidade parecida com a dos anjos, porque o que Deus tinha para revelar para Moisés era algo grandioso. E Deus não revela grandes coisas para pessoas que oferecem a Ele coisas pequenas. Eu aprendi que não é só eu orando de manhã, agradecendo pelo dia, orando na hora das refeições e orando para dormir, que Deus vai me revelar algo grande. Deus vai reconhecer a minha gratidão, mas Deus só revela algo grande para quem tem algo grande para oferecer para Ele. Ei, querido, quer algo mais de Deus? Entregue muito mais para Deus. Aleluia! Maravilha, Jesus. Aí Deus mostra para Moisés, e Moisés fala: Deus, é impossível alguém conseguir reproduzir na terra o que o Senhor me mostrou aqui no céu. E Deus fala: Moisés, fica tranquilo, porque eu vou capacitar de uma unção sobrenatural 2 homens que eu vou mandar você escolher. A Bíblia vai dizer que esses 2 homens, eles são tomados de uma unção sobrenatural. E ali Moisés começa a passar para eles o que Deus tinha mostrado, detalhes por detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. E ali tudo que Moisés falava, aqueles homens eles faziam igualzinho. Só que, abrindo um parêntese, aqueles homens eles não foram tomados de um dom, eles foram tomados de uma unção. Unção é uma coisa, dom é outra. Nós conhecemos muitas pessoas que têm dons. Santos Dumont foi o criador do avião. Edson Arantes do Nascimento, que foi considerado o rei do futebol, e tantas outras pessoas que têm dons extraordinários, que os fazem ser conhecidos em todo o mundo. Só que a diferença daqueles homens não era o dom que ele tinha, era a unção para entender aquilo que Deus tinha passado para Moisés. A diferença é eu e você nesse mundo, não é o dom, não é a capacidade, não é a inteligência que você tem, é a unção que Deus está mandando sobre a tua vida. A diferença que você tem é a unção. As pessoas passam e falam: é diferente, tem alguma coisa diferente, eu não sei explicar o que é, mas eu me sinto bem estar perto dele, eu me sinto bem estar perto dela. Não tem a ver com você, tem a ver com a unção que ele derramou sobre você. Às vezes a esposa questionava, ela falava: amor, às vezes a gente não tem privacidade, toda hora são pessoas aqui em casa. Eu falei: glória a Deus, porque tem casas que a gente não gosta de passar nem na rua.
né? E lá em casa, graças a Deus, é toda hora, vem, é um conselho, é um estudo. Eu falei, amém. Só que não tem a ver com a nossa casa, tem a ver com quem mora nessa casa, tem a ver com quem é o dono, com quem habita nessa casa. Ei, querido, eu aprendi que eu e você, nós não somos a fonte, nós somos o canal. Então não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor. É que o pastor entendeu que ele é o canal, e o canal, ele faz passar tudo por ele. Aí Moisés reproduz tudo aquilo. E junto desses utensílios, a arca da aliança, representada pela presença de Deus no Antigo Testamento. Quando aqueles homens terminam de fazer isso tudo, aquela unção é retirada deles. E eles se tornam pessoas comuns. E dentro da arca da aliança, entre tantos utensílios que havia ali dentro, 3 que me chamam a atenção e eu entro no texto. Primeiro, as tábuas da lei, que Deus mandou Moisés escrever. Segundo, um pote de maná, que Deus coloca dentro da arca. Que maná é esse? Aquele maná que ele mandava lá no deserto. E o terceiro utensílio, a vara de Arão que floresceu. Aí mais à frente, 1500 anos depois, Jesus está pregando, Jesus está falando dele mesmo, e alguém indaga ele, e ele fala: o Senhor não comeu do maná do deserto, os nossos pais comeram do maná do deserto, como tu pode falar essas coisas? Aí Jesus fala para ele: os seus pais comeram do maná do deserto e morreram, porque eles comeram do maná que estava fora da arca, mas eu sou o maná de dentro da arca, e quem come do maná de dentro da arca não morre, mas tem vida eterna. Nessa noite, querido, Deus está derramando o maná que está dentro da arca, e está falando: ei, esse maná aqui não apodrece, não embolora e não tem prazo de validade. Ei, querido, é desse maná que a gente tem que se alimentar todos os dias. O terceiro utensílio, a vara de Arão que floresceu. E o que me chama a atenção na história de Arão é que Deus tinha uma promessa. Foi falado aqui a respeito de Abraão, da promessa, da descendência. Abraão tinha uma promessa. Só que muitas das vezes Deus fala que tem promessa e às vezes a gente não consegue aguardar o tempo determinado. E o maior inimigo dos últimos séculos na vida de muitas pessoas não tem sido o pecado, não tem sido o diabo, tem sido o tempo. Porque o tempo tem destruído sonhos, pastor. O tempo tem destruído histórias. Com o passar do tempo, pessoas têm desistido da sua caminhada, dos seus objetivos, dos seus projetos. Pessoas não conseguem aguardar o tempo de Deus. Aconteceu com Abraão. Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Eles achavam que estava demorando, procuraram dar um jeito. Só foi problema dentro da sua casa. O filho pródigo tinha uma promessa que todo judeu tinha, que quando seu pai morresse, ele seria participante, seria dono de tudo aquilo que o seu pai possuía. Só que ele não aguardou o tempo determinado. Ele pede parte da sua herança. E a Bíblia vai dizer que aquele que vivia apacentando ovelhas, que tinha tudo, ele passa a conviver com porcos. Porque quem não aguarda o tempo determinado de Deus, ele sai da casa do pai e vai conviver com porcos no chiqueiro. Aí a Bíblia vai dizer que Deus chama Moisés e ele fala: olha, eu preciso de um sumo sacerdote. Eu preciso de um para ser o representante entre o povo e mim. E dentro da arca da aliança havia um mosaico. E esse mosaico tinha 12 quadrados. E cada quadrado desse, ele era composto por 12 pedras. E Deus fala para Moisés: você vai deixar 11 desse mosaico dentro da arca, e um vai ficar no peito do sumo sacerdote que eu vou escolher. E esse vai ser o meu representante. E ele fala para Moisés: Moisés, eu preciso falar contigo. E a Bíblia vai dizer que Moisés, ele entra dentro do tabernáculo. O tabernáculo, ele é dividido em 3 partes.
nós somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. O tabernáculo, ele tem o átrio, que é a primeira parte. Ele tem o lugar santo, que é a segunda parte. E ele tem o lugar santo dos santos. E para entrar ali, não era qualquer um que podia entrar. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O teu corpo, ele pode até entrar no átrio. A tua alma pode até entrar no lugar santo. Mas só quem está no espírito é que consegue entrar no lugar santo dos santos. Porque Deus não revela, Deus não permite nós vermos as coisas espirituais se nós não formos pessoas espirituais. Aí Deus chega para Moisés. Moisés entra dentro da tenda, a arca da aliança está ali, e Moisés se aproxima, e Deus fala com ele: Moisés, você vai lá fora, você vai falar para o povo que eu já escolhi quem vai ser o meu representante, vai ser Arão. Agora, Moisés, retira-se da minha presença, vai lá e fala para o povo. A Bíblia diz que Moisés, pastor, ele dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. Aí ele se vira e ele sai da tenda. Porque ninguém que ouve a voz de Deus ousa dar as costas para a sua presença. Quem conhece, quem tem conhecimento, intimidade com Deus, pode estar aonde estiver, passando a situação que estiver, não consegue dar as costas para Ele. Maravilha. Aí Moisés vai fazer a parte mais difícil, que é chegar lá fora e falar para o povo: 2 milhões de hebreus. E ele fala: olha, Deus já tem a resposta para quem vai ser o representante entre o povo e ele. E o povo ansioso: quem é, Moisés? Ele fala: o meu irmão Arão. O povo ficou endemoniado. Ele fala: mas por que Arão? Arão errou tanto. Logo Arão. Imagina algumas pessoas falando isso é nepotismo. Estão querendo perpetuar a família. Só que eu aprendi uma coisa, querido. Quando Deus te chama, Ele não está preocupado com o que você fez e nem interessado com o que você vai fazer. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, nem pessoas preparadas. Deus procura pessoas disponíveis para fazer a sua obra. Quantas pessoas capacitadas, mas que não estão disponíveis. Quantas pessoas preparadas, mas que não se doam para fazer a obra de Deus. É verdade. Aí Moisés ficou temeroso. E ele volta para lá: Senhor, eles não entenderam, eles não aceitaram. Eles estão achando que é coisa minha. Porque a coisa mais difícil é fazer aquilo que Deus manda em alguns momentos. Você vai ser discriminado, ridicularizado, muitas das vezes até desprezado. Nós temos o exemplo de Jeremias. Jeremias, ele estava pronto para ser consagrado sacerdote. A Bíblia vai dizer que à meia-noite Deus entra no quarto de Jeremias e ele fala: Jeremias, você não é o que os homens dizem que você é. Você é aquilo que eu estou dizendo que você é. E você não é sacerdote, você é profeta. A primeira profecia de Jeremias para o rei leva ele para o tronco 30 dias e 30 noites. Depois leva ele para uma cisterna. E a gente estudando a respeito da cisterna, ela tinha 2 metros de diâmetro e 22 metros de profundidade. Aquilo ali era o castigo para quem desobedecia ao rei. Ninguém que entrou naquela cisterna ali saiu com vida. E ali eles pegam Jeremias, eles começam a descer ele numa corda. Todos que entraram ali morreram afogados. Você imagine na cabeça de Jeremias: será que foi Deus mesmo que mandou eu fazer isso? Porque tem momentos que as pessoas olham para você, para a tua situação e perguntam: pastor, cadê o teu Deus? Mas tem momentos que a gente pergunta: cadê o Senhor? É quando nós estamos no fundo do poço. Só que a Bíblia vai dizer que à medida que Jeremias ele ia descendo, o oxigênio ia acabando, as coisas iam ficando escuro. Imagine a cabeça de Jeremias: por que eu não decidi
ser sacerdote. A minha família toda é sacerdote. Eu estudei 5 anos, estagiei 1 ano para ser sacerdote. Bastava eu abrir aquela porta, receber o óleo e todo esse problema teria sido evitado. Só que aquilo que você vê como problema, Deus vê como mudança, Deus vê como capacitação. A Bíblia fala que quando Jeremias chega no fundo do poço, ele atola o seu pé na lama. Enquanto Jeremias estava descendo do poço, Deus estava preparando, providenciando um milagre. Falou: aonde morrer um afogado, o máximo que vai acontecer com você é pisar na lama. Mas a família dele separou, mas a sua não vai separar. Mas o filho dele morreu, mas o seu não vai morrer. Eu estou no fundo do poço, mas Deus está falando: eu estou secando a água. Você não vai pisar na água, você vai pisar na lama. Pode ter acontecido com ele, mas com você não. Aí Moisés volta lá e fala: olha, Deus falou que é isso e acabou. E ele mandou fazer o seguinte, para vocês terem certeza que é ele. Chamou o líder, chefe de cada tribo, e falou: olha, Deus falou para vocês, cada um de vocês, pegar um galho seco. Vocês vão pegar um galho seco e vocês vão enterrar o galho seco aqui. A gente vai enterrar na areia do deserto. Cada um de vocês vai aparecer aqui com um galho seco, porque Deus não aceita ninguém se apresentar a Ele de mãos vazias. E por outro lado, Deus está falando para eles: sabe por que vocês vão trazer um galho seco? Porque é isso que vocês são na minha presença. Vocês são um galho seco, porque quem faz florescer sou eu, quem faz cantar sou eu, quem faz pregar sou eu, quem faz prosperar sou eu. Vocês são galho seco. A diferença na vida de vocês sou eu. E tem mais. Vocês vão colocar o nome de vocês em cada cajado. Vocês vão pegar esse cajado aqui, vai enterrar, vocês vão para casa e vocês vão voltar amanhã. Querido, nós estamos falando de um deserto que chove 2 dias por ano. Nós estamos falando de um cajado que estava seco. Existem sementes que a gente planta e demora semanas para nascer. Existem sementes que demoram meses, sementes que demoram até anos. Deus estava falando: ei, vocês vão enterrar aqui, vai para casa e amanhã vocês voltam. Ei, só que Deus está falando de galho seco. Eu estou falando para pessoas aqui que de repente está vendo os seus planos, os seus sonhos como um galho seco. Deus está falando: você está achando que está morto, que não tem jeito. Eu posso fazer amanhã. Você vem aqui, enterra, vai para casa que amanhã você vai fazer. Você vai ver o que eu faço com galho seco. Aí eles pegam o galho, enterra. Moisés fala: agora vocês vão para casa. O problema é que alguns vão para casa remoendo o que aconteceu no ambiente. Outros vão para casa reclamando, murmurando: eu não tive oportunidade, o profeta não falou comigo, o pastor não me apresentou. A diferença não é quando a gente está aqui, é o que a gente faz quando a gente sai daqui. Não é o que eu recebo aqui, é o que eu faço lá fora com aquilo que eu levo daqui. Eu sempre digo, pastor, que aqui não é lugar de receber, aqui é lugar de entregar. Foi num lugar como esse que Abraão entregou o seu filho. Mas por que Deus dá um filho e pede de volta? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão novamente no altar. Ei, querido, Deus não quer o que é seu, Ele quer você de novo aqui. Ele quer você de novo com aquela intimidade que você tinha. Ele quer de novo ver você ali, entregando, renunciando. Aí eles vão para casa. No outro dia eles voltam. Aí Arão fala: olha, começa a desenterrar. Aí pega o primeiro cajado, Dan, galho seco. Naftali, galho seco. Zebulon, galho seco. Sabe por quê, pastor? Porque galho de murmurador não floresce. Galho de quem não acredita nas promessas de Deus não floresce. Vai enterrar galho seco, vai tirar galho seco, vai plantar galho seco. Aonde tem água, vai levantar galho seco. Porque não tem a ver com o ambiente que você plantou, tem a ver com o que você plantou e em quem você acredita. Ei, querido, não é o que você tem, não é o que você é na mão de quem você entrega.
Na multiplicação de pão e peixe, a Bíblia vai dizer que o apóstolo, ele chega e fala, olha, tem aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele faz questão de falar que era menino. É um menino, ele não tinha nem que estar se metendo no que está acontecendo aqui. Aí ele vem com 5 pães de cevada, que não era o pão nobre. Pão de cevada era o pão sem valor. E ele faz questão de falar o tamanho do peixe, profeta. 2 peixinhos. Porque tem pessoas que quando vê você fazendo a obra, ele faz questão de desmerecer. Ei, mas é longe. Ei, a tenda não cabe tanta gente assim. Ei, mas não está tão cheio. Mas querido, ele pode ser menino, o pão pode ser de cevada, o peixe pode ser pequeno, mas ele se colocou disponível para ajudar a fazer um milagre. Ei, querido, muitas das vezes o milagre que eu preciso está na sua mão, está na sua mão. Aí o interessante é que quando passa para a mão de Jesus, o pão continua sendo o pão de cevada. Não mudou. O peixe continua sendo peixe pequeno. Em outras palavras, essa passagem está falando, não interessa a qualidade e a quantidade que você tem. O que interessa é na mão de quem você entrega, é na mão de quem você coloca, é na mão de quem pode fazer o milagre, é na mão daquele que pode pegar o pão de cevada e tornar em pão nobre, é a mão daquele que pode pegar o peixe pequeno e transformar numa peixaria. 3 pães lá em casa, 5 pães mal dá para eu, a esposa e meu filho, mas na mão dele ele transforma numa padaria. De repente, para muitos isso aqui é mais uma reunião, mas para a gente que está aqui, que acredita, pode ser o dia do milagre, da multiplicação, do galho seco florescer. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que eu estou no lugar de quem pode fazer. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. E aí ele começa e vai puxando os galhos, vai puxando os galhos. Chega no galho de Arão. A Bíblia vai dizer que quando puxa, sai um cacho de rosa de Saron. Como se não bastasse o milagre de uma rosa brotar de um dia para o outro. Aquela rosa, ela é oriunda de um deserto a quase 2.000 quilômetros de distância dali. Não tinha nada a ver com aquele deserto. Aquela planta ali, ela não tinha condições nenhuma, em hipótese normal, de nascer naquele deserto. Porque ela não era oriunda daquele deserto. O que eu estou querendo falar para você, querido, é que o teu milagre vai vir do lugar da onde você menos imagina. É onde você menos imagina, é onde você menos dá crédito. É que Deus está falando, é ali que eu vou fazer brotar, para você ver que eu sou Deus da tua vida. Porque Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com fé. Deus não trabalha com tempo, Deus trabalha com processo. O problema é que muitos não aguentam o processo e aí não alcançam o propósito. Aí Arão puxa uma rosa de Saron e na outra ponta do galho um cacho de amêndoas. Mas Moisés falou que o profeta, que o sacerdote, que o sumo sacerdote seria escolhido pelo galho que florescesse. O galho só bastava florescer. Só que muitas das vezes a gente não entende que quando a gente acredita, Deus dá mais do que você precisa, Deus faz mais do que você merece, simplesmente porque você decidiu acreditar. Quantas pessoas estavam murmurando de Moisés, estavam falando, é maluco, está enterrando galho seco, e Deus está falando, ei, fica tranquilo que o milagre está na minha mão, eu sou dono do deserto, eu sou dono da roda de Saron, eu sou dono da semente, eu sou dono do galho seco, eu sou dono de tudo. Deus está falando, enterra galho seco, ei querido, enterra galho seco. Deus está falando para pessoas nessa noite, pega aquele sonho que você achou que estava morto, que não tinha condição de realizar, e traz nessa noite. Deus está falando aqui, hoje é noite de você enterrar o teu galho seco, para você ver a promessa se cumprir. Aleluia, aleluia. 20 e poucos anos dependente de droga, foi falado aqui, nessa noite.
Quantas vezes não deve ter ouvido? Dessa semana não passa, desse mês não passa, desse ano não passa. Está aqui hoje, ó, cantando, testemunhando, servindo de exemplo. Deus não se engana, querido. Deus não se enganou quando Ele colocou esse propósito na tua mão. Deus não errou quando Ele te prometeu tudo aquilo que Ele te prometeu. Só que muitas das vezes as circunstâncias fazem a gente cair no esquecimento. O que me chama a atenção, eu já entrego o microfone, pastor. Pastor, leu Ezequiel capítulo 36, eu vou para Ezequiel capítulo 37. No capítulo 36 a Bíblia vai dizer que Ezequiel profetiza para Israel. Só que Ezequiel estava no monte. Aí Deus fala para ele no capítulo 37, agora você me dá a mão aqui, que eu vou te levar lá no vale. Porque não é muito difícil pregar, evangelizar e profetizar no teu vale quando eu estou no monte. Difícil é profetizar no vale quando eu estou no vale. Você conhece a história lá. Aí Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, o que você está vendo aí? E ele fala, um monte de ossos, e eles não estão secos, eles estão sequíssimos. Então, para a gente resumir a história, os ossos estavam sequíssimos, eles estavam em um vale. O que é um vale? É um lugar baixo, cercado de montanhas. Qual é o comum? Se eles estavam sequíssimos, eles estavam ali há muito tempo. Se eles estavam há muito tempo, deve ter havido chuva nesse período. E o comum da chuva é trazer para a parte baixa terra, entulho, tudo aquilo que era suficiente para enterrar aquele exército de ossos secos. Só que Deus fala para Ezequiel, você está vendo aqui? Já poderia ter sido enterrado. São ossos secos, mas não vai ser enterrado porque eu ainda tenho um propósito nesse exército de ossos secos. E ele fala para Ezequiel, ó, você vai andar em volta, você não pisa, porque pode estar seco, mas é soldado, pode estar seco, mas é guerreiro. Deus está falando com pessoas aqui que estão sem força de orar, está sem força de pedir, está falando, ei, não pisa que é meu, foi eu que escolhi. Pode estar seco hoje, mas eu trouxe nessa noite para fazer reviver, porque estava ali, porque estava guerreando. Quantas pessoas que estão hoje machucadas, mas estavam machucadas porque estavam guerreando. Deus está falando aos teus olhos, já poderia ter sido enterrado, mas eu trouxe nessa noite aqui para ressuscitar e torná-lo de novo um novo soldado. Aleluia. Aí Arão, ele pega ali o seu galho seco com uma rosa de Saron de um lado e um cacho de amêndoas do outro. Aí o povo teve que reconhecer que as promessas de Deus, elas se cumprem na vida daquele que não acredita. O que eu quero falar para você nessa noite, querido, já encerrando e entregando o microfone, é que independente das promessas que Deus tem para você, pode parecer impossível aos seus olhos, mas acredite, porque Deus, Ele é um Deus que faz milagres. Deus, Ele é um Deus que provê da onde você menos imagina. Na passagem de Jeremias que eu acabei de falar, a Bíblia vai dizer que Obed-Meleque, o etíope, ele foi lá interceder para o rei. Ele fala, olha, o que vocês fizeram com Jeremias. Jeremias é profeta. Você falou que eles não tinham condições de invadir essa terra. Os portões estão sendo queimados. Não tem mais um soldado lá. O que Jeremias profetizou aqui é verdade. Ei, querido, continue profetizando. Vai ter momentos que você vai estar na caverna. Vai ter momentos que você vai estar na cisterna. Vai ter momentos que você vai estar amordaçado. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque Ele é Deus que realiza sonhos. As pessoas podem olhar e falar, ei, não tem mais jeito, é galho seco, está no deserto. Deus é um Deus que faz florescer no deserto. Você acredita nessa palavra, querido? Aplauda Ele, que Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, se coloque de pé. Depois de uma mensagem dessa, fechamos esta campanha com chave de ouro. Não tem como você não sair daqui abençoado e cheio da presença de Deus.